Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai generalizar o conceito de determinante, tá? Como que seria uma fórmula geral para determinante? Lembrando que eu comentei com vocês que aquela regra de Savos que a gente viu, ela só se aplica para uma matriz 3 por 3. Então é importante a gente entender como que funciona a fórmula geral para a gente conseguir aplicar em qualquer matriz. Embora que futuramente a gente vai ver um outro método muito legal também, que é o Laplace, que aí a gente utiliza com mais frequência, tá bom? Bom, então vamos relembrar alguns conceitos aí, e se vocês não viram esses conceitos, não tem problema nenhum, tá? Bom, conceito de permutação a gente vai utilizar. O que é permutação, né? Eu tenho um conjunto de objetos e eu troco a posição desses objetos. A cada troca que eu faço ali, eu tenho uma permutação diferente, né? Quando eu permuto os objetos ali de uma sequência, então eu tenho, né, uma nova sequência ali, digamos, né, de objetos, então essa é uma nova permutação. Então, uma coisa interessante, né? Vamos dar o exemplo do 1, 2, 3, porque é a permutação que a gente vai utilizar. Se eu tenho os elementos 1, 2, 3, né? Para permutar, essa é uma permutação, né? Porque eu não fiz troca nenhuma. Aí depois eu posso fazer uma troca. Então, o 2, 1, 3 seria uma outra permutação, né? Quantas permutações que eu tenho ao todo, né? Então, se eu for trocando 1, 2, 3 de lugar ali, eu vou ter na verdade, sempre n fatorial permutações, né? É n fatorial tipos de conjuntos. E quem que é esse n fatorial? O n é o número de objetos. Então, por exemplo, do 1, 2, 3, eu tenho 3 objetos para permutar. Então, esse total de permutações vai ser 3 fatorial. Quem não lembra de fatorial? O que é o fatorial? 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. É sempre essa multiplicação, né? Eu vou tirando ali uma unidade do número e aí eu chego no resultado, tá? No 1, até o 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então, se a gente fizer todas as trocas possíveis, todas as permutações possíveis para o 1, 2 e 3, a gente vai ter um total de 6 permutações diferentes, tá certo? A gente já vai ver aqui embaixo as 6 permutações ali para vocês tirarem suas dúvidas, tá? Bom, então olhem só. Aqui, ó, permutação do 1, do 2 e do 3, então tenho 3 elementos. Aqui eu tenho as 6 permutações, ó, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e 3, 2, 1, tá certo? Então eu vou trocando, ó. Aqui da primeira para a segunda eu só troquei esses dois, depois eu troquei o 1 e o 2 aqui, depois o 3 veio para cá, então eu fui fazendo todas as possibilidades, né? Então, para a gente não se perder, né, ó, sempre vai ser n fatorial. Esse n é o número de objetos, né? Como aqui eu tinha 3 objetos, então foi 3 fatorial, então eu tenho 6 permutações possíveis, tá? Bom, é claro que conforme vai aumentando o número de objetos, esse número aqui fica bem grande, né? Mas vamos fazer aqui com 3 que vai funcionar muito bem para a gente entender depois a fórmula do determinante. Vamos para outro conceito. Então, permutação é isso aqui que a gente já discutiu. Vamos para o conceito de inversão. Então, sempre dentro de uma permutação existe um número de inversões possíveis, tá? Então, ó, quando um inteiro precede outro menor do que ele, a gente tem uma inversão, tá? Ó, quando um inteiro precede outro menor do que ele, a gente tem uma inversão. Então, percebam que na permutação 1, 2, 3, eu não tenho nenhuma inversão, porque nenhum número maior está na frente de um menor. Então, aqui eu tenho nenhuma inversão. 1 na frente do 3, beleza, ordem crescente, então não é inversão. 1 na frente do 2, ok. 3 na frente do 2, opa, 3 é maior, ó. Um inteiro precede outro menor do que ele. Então, eu tenho o 3, que é maior do que 2, e ele está precedendo o 2. Então, eu tenho uma inversão. Então, vamos aqui embaixo, ó. 2 precedendo 1, ó, é uma inversão. 2 precedendo 3, não é. 1 precedendo 3 também não é. Então, notem que aqui eu só tenho uma inversão também, que é o 2 precedendo 1, ok? Então, aqui eu só tenho uma
inversão também. Aqui, ó, 2 precedendo 3 não é inversão, 2 precedendo o 1, ó, uma inversão. E o 3 precedendo o 1, então outra inversão. Então, aqui eu tenho duas inversões. 3 precedendo 1, inversão. 3 precedendo 2, inversão. 1 precedendo 2, não é inversão. Então, aqui eu tenho 3 precedendo 1, 3 precedendo 2. Então, aconteceram duas inversões. E aqui, por último, né, eu tenho 3 inversões. Por quê? 3 precede o 2, o 3 precede o 1 e o 2 precede o 1. Então, aqui eu tenho 3 inversões, ok? Então, isso que é inversão, é um número maior precedendo outro menor, tá? Então, aí você conta quantas vezes isso acontece lá dentro de uma permutação. Bom, isso aqui vai ser importante para a gente perceber os sinais lá dentro do determinante, tá? Vai ter relação com os sinais, mas vamos dar sequência aqui que já já a gente vai usar esses conceitos. Bom, então voltando ao determinante. Ó, só para vocês lembrarem, eu fiz duas fórmulas aqui para a gente conseguir generalizar. Então, nessa primeira, eu só escrevi como é que funciona lá usando os sarros, tá? Ó, essas 3 diagonais estão aqui, ó, positivos, tá? E aí, quando a gente vai da direita para a esquerda, essas outras 3 aqui, aí vem todos com sinal trocado, tudo com negativo na frente, tá? Então, a gente só vai organizar de uma maneira diferente para a gente entender a generalização. Então, ó, aqui só foi feita uma troca de posições, tá? Ó, o primeiro continua aqui, tá? Esse segundo termo é este aqui, ó. Vou colocar assim, ó, segundo veio para cá, tá? Esse aqui veio para cá. Depois, esse daqui é este aqui, ó. Então, esse é o terceiro termo. Vou colocar aqui primeiro, para ficar organizadinho, primeiro. Aí, o terceiro aqui, ó. Tá? O quarto é positivo, então, esse aqui, ó. O quinto, esse aqui. E o sexto, esse último aqui, tá? Então, só para vocês perceberem que nada foi feito além de uma reorganização dos termos, tá? Então, não tem diferença nenhuma ali, tá? Então, observem que tem uma coisa que sempre acontece aqui, ó, que é uma coisa que vocês podem notar, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sempre na linha dos termos, a gente tem sempre 1, 2, 3, tá? Então, na posição linha, sempre é 1, 2, 3, tá? Então, pensando assim, pensando que a gente está na linha, né? Cadê esse? Ó, sempre na linha é 1, 2, 3, sempre, tá? Na coluna, o que acontece nos termos coluna? Observe que esse primeiro aqui, ó, 1, 2, 3, ó, vou até colocar assim, que aí vocês já vão entender o que está acontecendo na coluna, tá? Aí aqui na coluna de novo, ó, 1, 3, 2. Aqui na coluna, 2, 1, 3. 2, 3, 1. Nossa, ficou bem feio isso aqui, vamos arrumar. Depois 3, 1, 2. E depois 3, 2, 1. Observem que interessante. Na coluna, vou esquecer uma vírgula aqui. Na coluna, não sei se vai. Aqui, copiei na mesma página. Ó. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Então, na coluna, observem que eu tenho aqui as permutações dos elementos 1, 2 e 3. Então, a notação que a gente usa, eu não posso colocar um número fixo porque ele vai ficar variando, né? Então, para baixo aqui.
eu tenho um J1, que seria o índice, tá? Um J2 e um J3. Então, só estou representando pelas permutações os elementos assim, ó, J índice 1, J índice 2 e J índice 3, tá? Porque eu não posso pôr um número fixo, porque para cada termo vai ter uma permutação diferente, né? Que foi o que a gente viu aqui, tá? Beleza. O que falta a gente avaliar? Falta a gente olhar para esses sinais aqui, porque uma hora ele é positivo, outra hora ele é negativo, não é? Então, a gente tem que observar o que está acontecendo aqui, né? Então, deixa eu só apagar aqui. Agora, vamos olhar para essa alteração de sinal. O que está acontecendo? Ó, então, no primeiro, positivo, manteve o sinal, tá? Por que manteve o sinal? Como é que eu estou aqui na minha permutação? Eu não tenho inversões, eu tenho 0 inversões, tá? Então, vou colocar assim, ó, o número de inversões aqui é igual a 0, e deu positivo. Aqui no 1, 3, 2, eu tinha uma inversão, né? Que é o 3 na frente do 2. Então, aqui meu número de inversão é 1. Aqui, ó, 2 na frente do 1, né? Então, aqui eu também tinha uma inversão. Não tinha mais nada, né? Depois, ó, 1 na frente do 3, tá ok. Aqui eu tenho 2 na frente do 3, tá beleza. 2 na frente do 1, inversão. 3 na frente do 1, inversão de novo. Então, aqui eu tenho duas inversões, ok? E aqui, quantas inversões eu tenho? 3 na frente do 1, 3 na frente do 2, duas. 1 na frente do 2 não é, né? Aqui eu também tenho duas inversões. E aqui, por último, eu tenho 3 inversões, né? Que é o que acontece para todos, né? 3 na frente do 2, 3 na frente do 1, 2 na frente do 1. Beleza. Observe aqui, para 0 inversões, positivo. Para uma inversão, negativo. Uma, negativo, duas, positivo, duas, positivo, 3, negativo. Então, se eu tenho um número par de inversões, positivo. Se eu tenho um número ímpar de inversões, negativo. Como é que a gente faz essa oscilação de sinal na matemática? Então, vamos pensar assim. Que número que pode me dar essa oscilação de sinal? Uma hora negativo, outra hora positivo. Então, o menos 1 elevado a uma potência, uma hora, se a potência é par, ele fica positivo, se a potência é ímpar, ele fica negativo, né? Vamos fazer aqui um exemplinho rapidinho, ó. Se eu tenho menos 1 ao quadrado, vai ficar 1. Beleza, se eu multiplicar 1 por qualquer coisa, não altera o sinal. Se eu tenho menos 1 ao cubo, por exemplo, vai ficar menos 1. Se eu multiplico menos 1 por um número, ele vai alterar o sinal daquele número, ele vai trocar o sinal daquele número. Então, na matemática, para fazer essa oscilação de sinal, a gente usa o menos 1 elevado ao valor que a gente deseja. E que é o valor que a gente deseja, né? Ó, se for 0, inversão, vai manter. Se for 1, vai trocar. Né? Então, é esse número aqui de inversões que vai determinar, ó, porque se for duas inversões, vai ficar menos 1 ao quadrado, então não vai mudar o sinal, né? Porque menos 1 ao quadrado é positivo. Se for menos 1 ao cubo, aí já vai trocar o sinal, né? Que é o que a gente quer. Então, a gente coloca esse número de inversões aqui em cima, ó, vou chamar de um J maiúsculo aqui, tá? Que é a notação que eles usam, tá? Então, essa é a forma do termo geral, a gente está quase já no resultado. O que falta? Falta a gente somar esses resultados, né? E como que a gente soma, né, vários termos lá na matemática? A gente usa o símbolo somatório. Então, a gente vai ter aí um somatório desses termos. Mas somatório de quanto até quanto, né? Percebam que eu vou ter um termo para cada permutação, né? Então, se eu tenho, aqui eu vou ter 6 permutações, porque é o meu número de permutação, né? Então,
e vou colocar o número de permutações aqui em cima, porque eu vou somar cada termo de acordo com a permutação que ele tiver, né? Então, esse meu somatório vai ter o número de permutações que eu tenho. Então, essa é a notação, tá? Para uma fórmula geral aí para o determinante. Então, vamos só formalizar aqui, ó. Observe que aparecem em todos os produtos, né? Ó, lembra que eu comentei, né? O 1, o 2 e o 3 e as permutações, né? J1, J2, J3, ó. Que são as permutações do número 1, 2 e 3. Além disso, o sinal do termo é negativo se a permutação tiver um número ímpar, né, de inversões, né, que foi o que a gente já discutiu também. Então, generalizando, tá, o determinante de uma matriz quadrada, n por n vai ser dado por, então, determinante da matriz, olha, é um somatório, eu só coloquei o ρ aqui no lugar errado, é uma letra grega aqui, tá, o ρ, vou até corrigir aqui, o ρ ele coloca ali embaixo, somatório, tá, de quantos ρs a gente tiver, ou seja, quantas permutações a gente tiver, menos 1 elevado ao número de inversões, que é esse j aqui, tá? E sempre vai ser 1, 2, 3, até o n, né? Porque aqui a gente fez para uma 3 por 3, né? Ó, observe que esse determinante é de uma matriz A, tá? E essa matriz A, ela é 3 por 3, certo? Agora, se ela for n por n, ó, se eu tivesse n linhas e n colunas, né? Então, como é que fica? Então, eu vou ter 1, 2, até o n ali na linha. E na coluna, eu vou ter as permutações, né? J1, J2, até Jn, dependendo de em qual permutação que eu tô. Onde o J, né? Esse J aqui, ó, é o que está aqui no expoente, tá? Ele vai ser o número de inversões, ok? Tá? Dessa permutação aqui de J1, J2 até Jn, tá? E ρ indica que a soma é estendida para todas as permutações, como eu já tinha comentado ali com vocês, tá? Então, a fórmula parece ser um pouco complexa, né? Mas a gente só precisa entender o seguinte. A gente vai ter permutações de n elementos, esse n é a ordem da matriz, né? A gente sempre vai ter na linha 1, 2 até o n. Nas colunas a gente vai ter todas as permutações e essa oscilação de sinal, ela vem com o número de inversões aqui. Se o número de inversões é par, mantém o sinal. Se o número de inversões é ímpar, trocam o sinal, tá? Então, essa é a fórmula geral aí do determinante. Então, aqui tem algumas observações, tá? Eu acho que eu já comentei durante a explicação, mas vou falar de novo, tá? Então, se a permutação tem um número par de inversões, esse coeficiente terá sinal positivo, né? Então, ele mantém o sinal daquele produto. Caso contrário, né, terá sinal negativo, né? Se o número for ímpar de inversões, o sinal vai ser negativo, tá? Bom, vou colocar um ímpar aqui. Tá. Em cada termo da somatória, existe um e apenas um elemento de cada linha e apenas um elemento de cada coluna. Isso aqui acho que eu esqueci de comentar, deixa eu voltar aqui. Observem que nunca vocês vão ter repetidos valores na linha, né? A linha é sempre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 apareceu, né? E nunca vai ser repetido na coluna, porque a coluna são as permutações. E a gente não pode ter uma permutação de 1, 2 e 3 assim, ó. Não existe isso aqui, tá? Não existe essa permutação, tá? Então, por isso que nunca se repete o elemento de uma mesma linha e também de uma mesma coluna. Nunca vai ter essa repetição dos elementos, ok? Tá. E também é possível definir um determinante, né? Trocando, né? Eu faço as permutações, ó. Aqui a permutação está no lugar da linha, tá? E fixo está na coluna. Eu posso fixar a coluna e fazer as permutações na linha. Tanto faz, tá? Vai dar o mesmo resultado. Mas a gente fez todo o desenvolvimento para
manter as linhas fixas, né, e fazer a permutação nas colunas, então a gente vai seguir esse padrão aí, tá? Bom, e aí a gente vem para as propriedades, tá? Então as propriedades eu vou falar na próxima aula para esse vídeo não ficar muito longo. E até mais, pessoal!